Fala galera, aqui é o Alexa Fruit. Imagina só a cena, hein? Você tá lá na estrada, aquele som maneiro rolando, curtindo o rolê e de repente, pneu furado. Putz, acontece, né? Seja de carro, de moto, quem tá na estrada sabe que um perrengue desses pode rolar a qualquer momento. Mas e se eu te disser que essa situação tão comum revela muito mais sobre a nossa sociedade do que a gente imagina? Ok, então vamos lá. Antes da gente entrar na polêmica, vamos resolver a parte técnica, a mecânica da coisa, que é o que a gente curte, certo? O pneu arriou no meio do nada. Calma, sem pânico. Vamos ver o passo a passo certinho para sair dessa sem precisar depender de ninguém. Olha aí, o guia da Rodão Pneus deixa tudo bem claro. Mas o segredo mesmo, o macete de quem entende do riscado, tá ali no passo 2. É fundamental afrouxar os parafusos com o carro ainda no chão. Sabe por quê? É pura física, meu amigo. O peso do carro no pneu cria o atrito que impede a roda de girar junto com a chave. E para soltar o parafuso não é na força bruta, não. O truque é usar o peso do corpo, encaixa a chave direitinho e pisa nela. É isso mesmo. Isso transforma uma tarefa que parece um parto em algo bem mais tranquilo. Agora que a parte prática está resolvida, a conversa fica mais interessante. A gente já sabe como fazer, mas a grande questão que fica no ar é de quem a sociedade, no geral, espera que saiba fazer isso. O que se pensa sobre uma tarefa tão simples diz muito sobre crenças que estão bem lá no fundo. E para entender o que as pessoas realmente pensam, a gente foi direto para o campo de batalha, né? Os fóruns da internet. E vou te falar, o debate lá é intenso. Tem opinião para tudo que é lado, mostrando que essa história de trocar pneu ainda mexe e mexe muito com a cabeça da galera. Essa aqui é clássica, é um dos comentários que mais aparecem. A ideia de que trocar um pneu é tipo uma habilidade masculina básica, quase um pré-requisito para a carteira de identidade de homem, sabe? É um sentimento bem forte em muitas discussões. E aí tem gente que leva essa ideia para um nível bem mais extremo, como nesse comentário. Aqui, a habilidade não é só uma expectativa, não. Ela está ligada diretamente na definição do que é ser homem. É uma visão bem radical, né? Mas aí, no meio da confusão, vem o contraponto, que vira o estereótipo de cabeça para baixo com uma lógica que, pô, é impecável. Se não saber fazer isso desqualifica um homem, então saber a mesma coisa desqualificaria uma mulher? Esse tipo de argumento simplesmente quebra a ideia original. E no meio dessa briga de opiniões, aparecem as histórias de vida, que nem essa do Reddit. Ela mostra que, no fim das contas, o que define quem sabe ou não fazer algo não é o gênero, e sim as oportunidades, as experiências que cada um teve na vida. E esse debate todo que a gente vê online não é só opinião solta, não. Ele é um reflexo de estereótipos sociais tão antigos e tão fortes que já viraram até tema de pesquisa acadêmica. Então, bora engatar uma marcha mais séria e ver o que a ciência tem para dizer sobre essa parada toda. É isso mesmo, pesquisadores foram investigar a fundo esse tipo de pensamento. Eles queriam entender, na prática, como essas crenças de coisa de homem e coisa de mulher acabam influenciando a maneira como a gente julga as pessoas no ambiente de trabalho e até nas escolhas de carreira. E aqui a análise fica ainda mais profunda. Os pesquisadores sacaram que existem duas formas principais de sexismo. Uma é o hostil, aquele mais direto, agressivo, na cara. A outra, bem mais sutil, é o benevolente, que vem disfarçado de proteção, de cuidado, mas que, no fundo, reforça aquela ideia de que a mulher é frágil e precisa ser protegida. E olha só o que os dados mostraram, sem achismo. O gráfico aqui é bem claro. Os participantes homens do estudo tiveram, na média, pontuações bem mais altas nessas escalas de sexismo e de dominância social, que é basicamente a crença de que alguns grupos devem mandar e outros obedecer. Então, o ponto crucial da pesquisa é este. O preconceito apareceu com muito mais força justamente quando o cenário era uma mulher tentando entrar numa área vista como masculina, tipo engenharia. A resistência era muito, mas muito maior do que no caso contrário. Isso mostra como o estereótipo afeta as oportunidades na vida real. Mas beleza, teoria é uma coisa, o mundo real, a pista, é outra. E na prática, as coisas já estão mudando, e muito. Pessoal, rapidinho, se estiverem gostando dessa análise, estou com uma meta de 1000 inscritos. Por favor, compartilhem o canal e deem o like, que ajuda muito a gente a continuar. Valeu? Agora sim, vamos ver como o próprio mercado já está quebrando esses padrões antigos. Uma matéria bem legal da Catraca Livre mostrou uma empresa que sacou uma oportunidade de negócio incrível, justamente ao desafiar aquele modelo antigo de clube do bolinha que a gente via em lojas de autopeças. E o resultado está nesse número aqui, 10%.
À primeira vista pode até parecer pouco, mas pensem comigo. Num mercado que era quase 100% masculino, ter 10% de clientes mulheres é uma revolução. Representa uma base de consumidoras enorme e que não para de crescer. E como eles conseguiram essa façanha? Simples. Montaram um time diverso e, o mais importante, super bem treinado. A maior parte da equipe de atendimento é formada por mulheres. O foco deles não é em quem está comprando, mas em como estão atendendo, oferecendo um serviço técnico especializado e de primeira para qualquer pessoa, sem distinção nenhuma. Então, depois de rodar por tudo isso, desde a graxa da troca de pneu, passando pela gritaria dos fóruns e chegando até nos estudos acadêmicos, qual é a grande lição que a gente tira para levar para a nossa estrada? Fica muito claro que a discussão nunca foi, de verdade, sobre a borracha do pneu. A questão sempre foi sobre independência, sobre ter o conhecimento para resolver um problema e seguir a viagem com as próprias mãos. É sobre autonomia, pura e simples. E para fechar, esse comentário lá do Reddit resume tudo de forma perfeita. Não é uma obrigação de gênero, é uma habilidade útil para qualquer pessoa que pilota uma máquina, seja um carro, uma moto, o que for. Simples assim. E agora a conversa continua com vocês. Quero saber a opinião da galera. Dê sua opinião nos comentários. Saber trocar um pneu é uma habilidade essencial para qualquer motorista ou é um estereótipo que já devia ter ficado para trás há muito tempo? Vamos debater. Valeu e até a próxima!